Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, que é a depressão. Mas vamos olhar para ela por uma lente de fé e principalmente de esperança. A ideia é explorar como, mesmo nos momentos mais escuros, quando a alma parece gritar, ainda é possível encontrar um caminho. E para começar, vamos pensar um pouco nessa frase do Max Lucado. A dor, sabe, por mais difícil que seja, ela talvez não esteja aqui para nos destruir. Quem sabe ela seja uma mensageira, tentando nos dizer algo importante sobre nós, sobre a nossa vida. É um jeito diferente de começar, não é? Convidando a gente a ouvir em vez de só lutar contra. Então, vamos lá. A primeira parte é sobre encarar a depressão como ela realmente é, uma luta real, complexa, que precisa ser entendida sem simplificações e, acima de tudo, sem julgamento. E essa citação do Spurgeon, nossa, ela é fundamental. Ela nos lembra que a dor da alma é tão real e legítima quanto a dor do corpo. Do mesmo jeito que a gente trata uma doença física com cuidado, com compaixão, a depressão também pede esse mesmo acolhimento. E aqui está um ponto que, olha, é crucial entender. A depressão não é uma escolha. Não é sinal de fraqueza espiritual, não é preguiça. É, como a gente vê aqui, uma doença multidimensional. Definir isso de forma clara já ajuda a tirar aquele peso, aquele estigma que tantas vezes acompanha o assunto, principalmente em ambientes de fé. Agora, o que é bem interessante aqui é como isso detalha o impacto da depressão. Não é só tristeza, sabe? Afeta o corpo com um cansaço que não passa, problemas de sono, afeta as emoções com aquela baixa autoestima, a perda de prazer nas coisas e, claro, afeta o espírito, trazendo uma sensação de abandono, um silêncio interior. A gente vê como ela pega a pessoa por inteiro. Uma das maiores barreiras, eu acho, é a pessoa pensar que essa luta é um sinal de que a fé dela fracassou. Mas vamos ver agora que a angústia mais profunda faz parte da jornada humana, inclusive é para algumas das figuras mais importantes da Bíblia. Essa frase do Tozer, ela meio que vira a chave na nossa cabeça, né? Muda a perspectiva do que é ser um herói da fé. Não se trata de ser inabalável, mas de ser humano, de sentir tudo muito fundo e, mesmo assim, continuar caminhando. Vamos pegar o Elias, por exemplo, um dos maiores profetas que existem. Logo depois de uma vitória incrível, ele é tomado por um medo tão grande, mas tão grande, que ele foge para o deserto e pede para morrer. É um retrato muito, muito honesto da nossa fragilidade. Depois tem o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nos Salmos, ele não esconde a dor, pelo contrário, ele conversa com a própria alma. Ele pergunta: por que você está tão abatido, ó minha alma? Ele valida o que está sentindo e, a partir daí, busca esperança. E tem também Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, né? Ele não ignora a dor dele. Ele admite que a lembrança do sofrimento o deixa no chão, reconhecendo o peso do passado para poder, então, lidar com ele. E olha, até o apóstolo Paulo, um pilar da fé cristã, chegou a confessar que foi pressionado além das suas forças, a ponto de quase desesperar da própria vida. Isso mostra que chegar no limite não é um fracasso, mas faz parte da jornada de fé. E essa frase do Filipenses meio que amarra tudo isso de um jeito perfeito. A Bíblia não é um livro de heróis perfeitos, muito pelo contrário. Ela é um relato super honesto da luta humana. Ela mostra que a fé não tira a gente da dor, mas nos sustenta através dela. Ok, mas de onde vem tudo isso? Agora a gente vai explorar um pouco essa teia complexa de fatores que podem levar à depressão, para a gente entender que raramente a causa é uma coisa só. Esse gráfico aqui ilustra essa complexidade muito bem. As causas podem ser biológicas, né, como a química do cérebro, podem ser psicológicas, vindas de traumas, perdas, podem ser espirituais, ligadas a feridas na alma, e também ambientais, como uma crise financeira, problemas na família. Geralmente, é a mistura desses fatores que acaba disparando a depressão. E é aqui, bem aqui nesse ponto, que a nossa conversa começa a virar. Essa citação do Brennan Manning funciona como uma ponte. Depois da gente entender a dor, entender as causas, a gente começa a descobrir a esperança que pode nascer justamente nesse lugar de sofrimento. Nessa parte, o foco é nas promessas e no consolo que a gente encontra nas Escrituras. Não são tipo soluções mágicas, mas são âncoras para a alma quando a tempestade vem forte. A primeira promessa, e talvez a mais importante, é a da presença.
Mesmo quando parece que Deus está a quilômetros de distância, a promessa é que Ele está mais perto justamente quando o coração da gente está partido. Não é uma promessa de que não vai doer, mas de que haverá companhia na dor. A depressão tem esse poder de roubar a nossa noção de quem a gente é. Mas a segunda promessa fala sobre identidade. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, o valor de uma pessoa não muda. Essa promessa afirma uma pertença a algo maior, independentemente do que se sente no momento. A terceira promessa é sobre força. Sabe quando a energia pessoal acaba e parece impossível continuar? A promessa é que é possível receber uma força que vem de fora. É como se dissesse, tudo bem não dar conta por si só. E por fim, a esperança. E o mais interessante é que no meio do lamento dele, Jeremias faz uma escolha consciente. Ele decide trazer à memória a fidelidade de Deus. A esperança aqui não é um sentimento que brota do nada, é um ato de lembrar. E agora, vamos para a parte final, a parte mais prática, digamos assim. Como é que se começa a caminhar para fora desse vale? Vamos ver algumas estratégias que juntam a fé com o cuidado prático do dia a dia. Esse slide aqui é super útil. Não é uma fórmula mágica, mas são pequenos passos que juntos fazem uma diferença enorme. Respirar para acalmar o corpo, desafiar aqueles pensamentos negativos, quebrar o isolamento e falar com alguém, se apegar a verdades que firmam, comemorar pequenas vitórias, como conseguir tomar um banho e, de forma crucial, o número 6, procurar ajuda profissional. Terapeutas, psicólogos, médicos são ferramentas valiosíssimas nessa jornada. E para a gente ir fechando, essa metáfora é muito poderosa. A depressão pode parecer um lugar permanente, uma casa, mas essa frase nos lembra que é uma passagem, um caminho que se atravessa, não é um destino final. E a gente termina com essa pergunta, não para dar uma resposta pronta, mas para convidar uma reflexão. Com base em tudo que a gente conversou, a honestidade da dor, as promessas de companhia, os passos práticos, a esperança, talvez, não seja a ausência da escuridão, mas sim a luz que se encontra no meio da travessia. Onde será que, nessa jornada, essa luz pode ser encontrada?